A paz do Senhor a todos os irmãos e amigos. Não sei de onde você está, em que cidade você se encontra, mas nesta noite eu já quero te desejar a grande paz do Senhor para cada um de vocês. Que Deus o abençoe nesta noite. Eu trago nesta noite uma palavra de convite. Se você parou aí agora, tem um convite de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Que diz assim no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 15 em diante. No versículo 15 diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que come do pão do reino de Deus. Isso é alguém falando com Jesus. E Jesus responde. E ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisá-los aos convidados que vinde, porque tudo já está preparado. Como era de costume fazer uma ceia, de convidar as pessoas, e quando tivesse tudo pronto, enviava um mensageiro para poder avisá-los, para poder vir para ceiar nesse banquete. No versículo 18 diz assim: Não obstante a todos, a uma começaram a disputar, e disse: O primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, e roga-te que me tenha como escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo que me tenha também como escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. E voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traga para mim os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse ao servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Provará da minha ceia. Estamos diante de um convite. Esse convite surgiu para que possamos entender. Eu quero ser bem objetivo para não ficar longo. Logo no início do versículo 14, quando Jesus está entre os fariseus e nessa mesa, acontece algo na mesa que Jesus fala essa parábola. Para que possamos entender esse contexto bíblico, nós vamos entrar aqui no início, no versículo 14, onde acontece que, ao entrar-se ele em um sábado na casa de um principal fariseu para comer pão, e eis que estava observando. Observe isso. E ora diante dele se achava um homem indrópico. Então Jesus dirigiu-se aos intérpretes da lei e os fariseus e perguntou:
ou não lícito curar no sábado? E eles, porém, nada disseram. E tomando-lhe, curou e o despediu. E a seguir lhe perguntaram: qual de vós, se um filho ou um boi cair em um poço, que não ir lá tirá-los, mesmo que seja no dia de sábado? Então os fariseus e os intérpretes da lei, eles tinham por medidas pesadas para que as outras pessoas, só que eles não cumpriam com essas medidas. Então Jesus sabia que era hipocrisia deles liberar uma palavra que não era lícito Jesus curar este homem entrópico neste dia de sábado. Talvez muitas pessoas não saibam o que é isso. Isso é uma doença que ela se refere às pessoas que geralmente ela provoca inchaço, ela provoca líquido no corpo, e nessa passagem também ela simboliza algo que alguém que tem paixão de honraria, de lugar de destaque. Só que este homem, ele tinha uma doença que ele não conseguia andar equilibrado e andar para frente, ele só andava meio tambunhando, meio caindo-se para os lados. Então Jesus cura este homem e dá-se para despedido para continuar o seu trajeto, o seu caminho e agora curar. Não é sobre essa questão de sábado que eu quero meditar nesta noite, mas é a respeito da cura, a respeito do milagre, a respeito daquilo que o Senhor tem feito neste dia. E os intérpretes da lei, os fariseus, eles não entoavam a respeito do milagre que estava acontecendo, mas sim pelo fato de ser um sábado, não poderia ter curado no sábado, porque não curou entre segunda a sexta-feira. Mas é de fato que este homem passou por Jesus, e aquele que se passa por Jesus, aquele que tem um encontro com Jesus, automaticamente ele recebe a cura, ele recebe uma transformação. A respeito do convite pela qual Jesus está mencionando aqui nesse contexto bíblico, é para que a gente possa entender que o convite ele é direcionado não só para aqueles grandes como os intérpretes da lei, como os fariseus, eles predominavam destacavam lugares. É tanto que no versículo mais embaixo, Jesus vai ensinar um pouco sobre como chegar a algum lugar. No versículo 7 até o versículo 14, Jesus ensina que se for convidado, nunca que se chega em uma mesa e vai logo sentando nas primeiras cadeiras. Jesus está ensinando que quando se for convidado, que você for chegar em algum lugar, em algum banquete, em algum convite, não chega se assentando nas primeiras cadeiras. Por quê? Porque pode você sentar sobre essas cadeiras e tiver gente com honraria mais do que você tem que se levantar para outro vir sentar. Jesus ensina nesse contexto bíblico que você tem que sentar um pouco mais para trás, que se porventura aquele que te convidou vai te chamar para você sentar mais na frente. Mas eu estou me referindo aqui nesta noite acerca do grande convite que o Senhor está fazendo. O Senhor faz o convite e aqueles que receberam o convite não estavam disponível para ir para este convite, aonde o Senhor chama teu servo e manda pegar os coxos, os aleijados, os cegos, os improváveis para entrar e ficar nesta ceia. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: que tipo de convite você tem rejeitado? Que tipo de posição você está nesse contexto? Porque aqui nos traz uma reflexão 3 pessoas. Que o primeiro recebe o convite, disse que comprou um campo e precisa ir lá. Primeiro, nós nunca compramos algo sem ver, ele já viu, ele já comprou, ele está indo lá novamente, então é uma desculpa esfarrapada para que não possa experimentar do convite. E o outro diz que comprou uma junta de boi
e não pode ir porque tem que ir lá experimentar a junta de boi. Para que nós possamos entender, não se compra junta de boi sem ver, sem experimentá-lo. Por quê? Porque os bois têm que andar um em direção ao outro para saber se pode trabalhar junto. Então, este também já tinha visto a junta de boi, inventou uma desculpa esfarrapada para não ir ao convite. E o outro disse que casou, nem desculpa deu, e ficou por isso mesmo. Que tipo de convite você tem recebido acerca do reino de Deus e você tem dado desculpa esfarrapada para não experimentar acerca desse convite? Para não ir num dia de culto, para não ir num dia de festa da igreja, para não ir num dia de ensino, o que convite você tem recebido? Talvez você nunca foi numa igreja evangélica. Talvez você tenha desejo de ir, esse convite chegou até você, mas até hoje você nunca foi. Eu quero te alertar nessa noite, se o convite chegou para você, vai. Vai lá, Deus vai falar com você. Porque é muito perigoso rejeitar um convite desse, que no final Jesus está dizendo no versículo 24 o seguinte: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará comigo da minha ceia. Imagine você perder um banquete desse. Engraçado, vamos ver o que está dizendo aqui em João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar. Voltarei a vós, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vos saberei o caminho para onde vós. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, isso é lindo. Isso é maravilhoso, porque tem um convite. E Jesus foi preparar lugar para mim e para você. Não despreze o convite. Não despreze o convite. Não despreze o convite, porque hoje Cristo te chama. E Cristo já preparou um lugar para aqueles que aceitam o convite. Fique com esta palavra nessa noite, que Deus te abençoe poderosamente. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.